Bom, então, muito bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos estudantes do Instituto Federal Catarinense aqui. Eu sou o professor Carlos Bartel e vamos falar hoje, o nosso tema de hoje é mitologia grega. E esse tema ele será postado depois no canal Conversando sobre História. Tá? Então, para o nosso estudo de hoje, nós vamos nos guiar nesse livro aqui, O Universo, os Deuses e os Homens. A ideia era falar de mitologia e falar das guerras da antiguidade, mas aí ficaria muito extenso esse tema. Então eu vou fazer um recorte para falar sobre mitologia. Tá? E, obviamente, assim, eu já chamo a atenção aqui no início que é impossível esgotar esse tema. Então, eu vou selecionar algumas questões para comentar aqui, para a gente analisar. Então, eu vou iniciar falando da origem do universo segundo a mitologia, depois da Guerra dos Deuses e do surgimento dos seres humanos. Tá? Essa vai ser a nossa linha. E no momento posterior aí a gente fala sobre a Guerra de Troia, a gente fala sobre outras questões. Mas o mais importante é a gente saber, né, e já quero dizer que fiquem à vontade para comentar, para participar, para contribuir, para fazer perguntas, questionamentos. O mais importante é a gente primeiro refletir sobre o que é mitologia. Então, a mitologia é uma forma de conhecimento. Tá? Nós temos diferentes formas de conhecimento. Então, a mitologia ela é uma forma de conhecimento. Como assim? Ela é uma forma de explicação do mundo e explicação da vida. Né? Qual é a diferença? Ah, mas a ciência também explica o mundo, explica a vida, explica os nossos problemas, claro que explica. Então, agora nós temos a pandemia, né? E a gente sabe os motivos disso, porque a ciência nos explica que isso é causada por um vírus, por exemplo, não é causada por um castigo de um deus. Mas a mitologia também explica esses fenômenos de outra maneira. E a mitologia, ela se ampara, ela se apoia na crença. Tá? Então, a mitologia, ela se ampara na crença. E a mitologia, ela vai procurar explicar e resolver os principais problemas da humanidade. Que problemas são esses? Isso que a gente tem que pensar. Né? Os problemas relacionados aos nossos conflitos, ao nosso sofrimento, aos nossos amores, né? Quando é que a gente sofre? Quando a gente briga com quem a gente ama, né? Uma filha que briga com o pai, com uma mãe, irmãos que brigam, né? Um casal que briga, quer dizer, isso causa muita dor, muito sofrimento. Então, são esses problemas existenciais que a mitologia vai procurar responder. E também os problemas, as questões da natureza, né? Da natureza humana e da natureza da existência. Por que chove? Por que temos terremoto? Por que as coisas são do jeito que são e não de outra maneira? Por que as coisas acontecem dessa forma, né? Por que a gente sente culpa? Tudo isso a mitologia ela vai buscar responder, tá? Então a mitologia se apoia na crença, e aqui mais uma advertência, mais uma atenção que a gente deve ter. A mitologia é um pensamento religioso, mas nós não estamos tratando de nenhuma religião em específico, cada um tem a sua religião e nós respeitamos todas, mas nós vamos seguir aqui a perspectiva do conhecimento na área da mitologia. Eu preparei alguns slides que eu vou começar a compartilhar com vocês. Então, vamos ver aqui os slides. Eu só peço que alguém
Me diga se está enxergando, porque a partir de agora não vou mais, não enxergo mais o chat ali. Alguém pode me dizer aí só um sim ou não? Está aparecendo. Tá, mitologia grega. Então tá, eu não estou enxergando o chat agora. Caso vocês tenham algum comentário para fazer, alguma questão, vocês falem, porque eu não vou estar lendo o chat agora nesse início, tá? Então, nosso livro eu já falei, está aqui, Universo, os Deuses e os Homens, que eu compartilhei com as turmas no e-mail, né? Tá no Drive lá. Então, é o que eu disse, a mitologia é uma forma de conhecimento baseada na crença. Deixa eu liberar aqui, então. É uma forma de conhecimento baseada na crença. E por que a gente busca o conhecimento? O conhecimento a gente busca para compreender a vida, né? E para viver bem. Nós todos queremos a felicidade. Se tiver alguém aqui que não deseja ser feliz, não queira felicidade, então tem que procurar alguma ajuda psicológica, alguma ajuda na área da psiquiatria, porque a gente busca a felicidade. Nós queremos chegar lá. E às vezes a gente sofre por causa disso, né? Por exemplo, eu quero fazer medicina, mas eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar muito, eu não posso sair e me divertir com os meus amigos, isso me causa muita dor, muito sofrimento. Mas por que eu estou fazendo isso, então? Porque lá na frente eu serei feliz, né? Então lá será a minha zona de conforto, é isso que a gente busca, a zona de conforto. Palavra da moda aí, né? Zona de conforto. E uma outra questão importante é que o ser humano, né, nós somos movidos por duas características, a razão e a vontade. Já pensaram nisso? Por que a gente faz determinadas coisas e depois se arrepende, ou faz coisas que não eram para ser feitas? É porque a gente também é movido pela vontade. Nós não racionalizamos tudo, a gente não para pensar, olha, porque isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou refletir sobre isso? Vou dar um exemplo aqui. Todos nós aqui, eu imagino, sabemos que fumar faz mal para a saúde, né? E todas as pessoas, né, hoje em dia, com as informações que temos, sabem que fumar faz mal para a saúde, mesmo aquelas que fumam. Elas sabendo que fumar faz mal para a saúde, por que elas fumam, então? Porque daí elas não estão sendo movidas pela razão, por aquilo que tem fundamento, elas estão sendo movidas pelo desejo, pela vontade, tá? Então, assim, a mitologia, ela é estudada por várias áreas do conhecimento, pela literatura, pela filosofia, pela psicanálise, e no nosso caso, pela história. Então, nosso objetivo é compreender como o ser humano age a partir das suas crenças. Tá? Então, vou repetir aqui: compreender como o ser humano age, como o ser humano é movido a partir daquilo que ele acredita. Então, a maneira como ele acredita vai determinar como ele se comporta, como ele age, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. E quando nós estamos agindo em função das crenças, de algo que eu me manifesto, que eu me comporto dessa maneira porque eu acredito e não porque aquilo ali tem uma comprovação, né? Por exemplo, eu não quero fazer o mal para os outros porque eu posso ir para o inferno. É claro que não é só por isso que não se faz o mal, né? A gente não faz o mal por princípios éticos, não se faz o mal porque vai ser julgado pela justiça, vai perder o direito à liberdade, mas a gente não faz o mal também por temores, né? Se eu fizesse mal aqui, depois eu posso ir para o inferno. Existe comprovação científica do inferno? Não existe. Mas as pessoas acreditam no inferno? Muitas pessoas sim, principalmente nós aqui, de tradição judaico-cristã.
Se vocês forem para o Oriente, lá eles vão acreditar em outras coisas. O que significa isso? Que todas as culturas possuem os seus sistemas de crença que dão sentido para as suas vidas, tá? Então, vamos entrando mais gente aqui. Vamos lá, então nós vamos falar da origem do universo, porque os gregos, eles queriam saber como surgiu o universo. Então, o ser humano, ele é um curioso, e o ser humano, ele procura compreender os fenômenos exatamente para viver bem. Então, ele quer saber por que as coisas ocorrem. Então, como que os gregos definiram isso? Eles diziam o seguinte: no início, né, era o caos, né? E o caos, ele apesar da palavra início, o caos ele é eterno. Então, o eterno é diferente de infinito. Qual é a diferença? O eterno, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele existiu desde sempre. E para nós, que inclusive temos uma vida que tem início, meio e fim, né? Que nascemos, vivemos e morremos, fica difícil compreender o eterno. A gente até compreende muito bem o infinito, né? O infinito foi algo que surgiu em algum momento, né? O próprio universo, ele surgiu em algum momento e teve o Big Bang lá e ele é infinito. Então, o eterno não, o eterno é desde sempre. Então, o caos, havia o caos. E do caos surge o quê? Surge Gaia, né? E o caos é a escuridão, é o abismo, é a queda, né? É algo indefinido. E do caos surge Gaia, a Terra, né? Aí é o contrário de caos. A Terra é definida, ela tem limites bem claros. A Terra seria o chão do universo, onde a gente pisa, terra firme, terra que gera vida. E aí uma questão muito importante no início já aqui. Os deuses, a gente fala, o Deus nasceu, mas os deuses, eles não nascem, tá? Eles não precisam ser gerados, eles surgem. Surgiu Gaia do caos. Então, nós temos dois deuses aqui, o caos e Gaia. De Gaia, Gaia vai gerar um terceiro deus, que é o deus Urano. Está entrando mais colegas aqui. Gaia vai gerar o deus Urano. E o deus é Eros, tá? Eros é o deus do amor. Agora, um certo cuidado, porque nós temos dois deuses do amor. E para complicar a nossa vida, os dois se chamam Eros. Só que um é o velho amor, né, que é o amor da criação, que é essa energia que movimenta o mundo, e o outro é o amor dos seres ali, masculino e feminino, o amor do desejo, o amor da atração, aquele amor sexual, tá? Mas esse nosso Eros aqui, esse primeiro que surge, ele é o amor da criação. Então, vocês pensem aqui no amor que uma mãe tem por um filho. Tá? Ele é um amor profundo, é um amor criativo, né? O amor das famílias ali. Esse é o Eros que nós estamos falando, é o amor da criação, é o amor que move o mundo. E no interior de Gaia, nós temos os abismos ali, os caminhos abismais, né? Que são conhecidos como Tártaro. Tá? E lembrem-se da sujeira no dente ali, né? O tártaro, onde é que fica o tártaro? Fica embaixo ali no dente, tá? O tártaro fica dentro, nas entranhas de Gaia. Esses deuses aqui são 4, eu coloquei o Urano junto ali, os 5, são chamados de deuses primordiais, tá? Primordiais de primeiro. São os primeiros deuses, os deuses primordiais, os deuses da criação. E esses deuses, que eles não nascem, eles surgem, eles não têm forma antropomórfica. O que é isso? Eles não têm forma humana. Eles são deuses aí da natureza. Então, caos, que é o abismo, é o vazio, né? É o espaço. Gaia, que é a terra, que é a terra que gera a vida. Urano vai ser o céu,
Eros é o amor da criação e Tártaro é o interior de Gaia. Tá aqui, né? Aí nós temos outras divindades também primordiais, que não são da linhagem de Gaia, mas eu coloquei aqui a título só de curiosidade, tá? Porque nós teremos inúmeros deuses, os deuses continuam surgindo até os dias de hoje, e a gente não vai dar conta de analisar nem 10% dos deuses. Então, o importante são aqueles primordiais que eu falei no início. E nós vamos seguir a linhagem de Gaia, não a linhagem de Caos. Porque também tem ali os filhos de Caos, além da Gaia que surge Nix, que é a noite, né? E a escuridão. A noite e a escuridão são dois irmãos, Érebo. Nix dá origem também ao éter, né? Que é o dia ou a luz do dia. Então, esses irmãos, eles andam sempre de mãos dadas. Assim, a noite sempre vem acompanhada com um dia. Tá bom? Aqui os gregos, então, já estão falando, né, por que é dia, por que é noite. São dois irmãos ali que andam de mãos dadas, então, sempre que tiver dia, vai ter noite. E não tem como a gente compreender o que é noite se a gente não souber o que é dia. Então, vamos lá, o que nos interessa. Da mãe Terra, Gaia, e o pai Urano, nascem 12 filhos, tá? Então, aqui, Urano e Gaia estão unidos e nascem 12 filhos inicialmente, que são os 12 titãs. 6 meninos e 6 meninas. Então, aqui a gente já vê como os gregos gostam dessa simetria, né? Tudo certinho, 12, 6 para um lado, 6 para o outro. Além desses 12 titãs, então aqui os 12, ó, nasce o Crio, que é o inverno ou frio, e esses titãs, eles já têm forma, tá? Nasce Céus, a inteligência, Cronos, que é o mais jovem de todos, é o caçula, que é o tempo, daí vem os termos cronologia, cronômetro, né? E a história não estuda só o tempo, né? Já falamos isso lá no início, ela estuda o ser humano no tempo e no espaço. Se fosse só estudo do tempo, seria cronologia. Hiperion, o Japeto é um deus importante, porque ele vai ser o pai do Prometeu, Oceano, Febe, a deusa Reia, que depois vai se casar com Cronos, Temis, Tétis, Teia e Mnemosine. O que é Mnemosine? É memória. Uma vez uma aluna, inclusive do primeiro ano, ela, na hora de apresentar o trabalho, ela perdeu a Mnemosine. E aí a aluna procurava na mochila, procurou, ver se não esqueceu no pátio do instituto, né? Eu sei que ela não pôde apresentar o trabalho porque ela perdeu a Mnemosine, tá? Mas são esses os 12 titãs. Quem é que são os titãs? Filhos de Gaia e Urano. Eles podem ser chamados como Urânidas também, porque são filhos de Urano. Além desses 12, nós temos 3 cíclopes, né? Cíclope, um ser de um olho só, 3 cíclopes, e os hecatônquiros, né? Para facilitar a nossa vida, são os monstros de 100 braços. Tá ali o nome dos 3, Briareu, Coto e Giges. Só que tem um problema. Qual é o problema? Como Urano estava colado em Gaia, o tempo todo grudado em Gaia e fecundando Gaia, esses filhos não podiam sair do ventre da deusa Gaia. Né? Eles não poderiam sair, não poderiam seguir suas vidas. E Gaia sentia muitas dores com isso, porque eles continuavam nascendo. E se vocês olharem para a rua, vocês vão ver que Gaia continua gerando a vida até os dias de hoje, né? Vejam, por exemplo, um terreno aí que foi capinado, dali a 3, 4 dias começa a germinar a vida, porque Gaia está sempre gerando a vida. Então, Gaia sentia muitas dores porque não tinha espaço para os filhos saírem de dentro dela. Aí, o que aconteceu? Ela orquestrou um plano. Qual é o plano?
um plano com o seu filho caçula, o Cronos, né, de separar ela do Urano. Então ela criou um instrumento, que é uma foice, uma harpe, né, e aí nos relatos ali vai aparecer esse instrumento aí com vários tipos de material, né, de aço, de diamante, tudo. Não se preocupem com isso, porque o sentido da história é sempre o mesmo, tá? O sentido da lenda, né? Cria um instrumento e o Cronos, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a região ali genital do seu pai, vai castrar o pai. O filho vai castrar o pai Urano, e Urano ferido vai se separar de Gaia. Então aqui a mitologia grega já está nos antecipando uma coisa que Einstein nos disse no século XX. O tempo e o espaço, eles surgem no universo no mesmo momento. Como assim? Cronos é o tempo, né, e agora ele vai ter ali o espaço gerado pelo céu, que está distante da Terra, e os dois estão surgindo na crosta terrestre, na crosta de Gaia, ao mesmo tempo. E essa lesão que o filho causa no pai, ela vai causar 3 movimentos. O primeiro movimento é a separação da terra e do céu, conforme eu falei. O segundo movimento é o surgimento das Eríneas. Quem é que são as Eríneas? As deusas da vingança. As Eríneas. Então vai surgir ali a partir do sangue de Urano que foi mutilado. E vai surgir também a deusa desse sangue em contato com o mar, a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, tá bom? Aqui uma imagem só para a gente visualizar mais ou menos como ficaria o universo a partir desse episódio. Tá? O Urano fica na parte de cima, é o céu, né? Gaia, o chão do mundo. Ao entorno de Gaia nós temos ali o deus Pontos, que é o deus de todas as águas. E nas profundezas de Gaia, o Tártaro, os abismos, né? Tudo isso. Tá? Bom, então foi criado o universo, agora temos aqui, está criado o universo. Agora a questão importante é saber quem é que vai governar, quem é que vai administrar esse universo. E esse universo vai ser administrado pelo deus Cronos, né, o mais jovem dos titãs e o deus que libertou esses titãs. E o Cronos, ele vai casar com uma irmã dele, a Reia, que é a rainha dos titãs. Tá ali o Cronos ali, ó, com a ampulheta ali, mostrando que ele é o senhor do tempo, com a foice ali. E eles vão casar e vão ter 6 filhos. Tá? 6 filhos. Tá aqui os filhos de Cronos, né? São 2 titãs, o Cronos e a Reia, e os filhos deles serão os Cronidas. São 6. De novo, 3 meninos e 3 meninas. Nós temos aqui a Hestia, que é a deusa do lar, a Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade, a Hera, que é a deusa dos casamentos, né, e por isso que ela é a deusa da fidelidade, o Hades, que é o deus do mundo subterrâneo, do submundo, né, o que serão, né, por enquanto eles são filhos aqui do Cronos. O Poseidon, que será o deus dos mares, e o Zeus, que é o senhor do Olimpo, né, que é o local onde ficam os deuses, tá? São 6 deuses aqui, filhos de Cronos. Mas aí, quando o Urano foi agredido pelo filho, ele lançou uma praga ao filho, né? Que essa praga, as Eríneas, as deusas da vingança, se incumbiriam de cumprir. Qual é que é a praga? O Cronos também ele pagaria pelo crime que ele cometeu, né? E ele seria algum dia destronado.
E o Cronos tem muito medo, então, ele tem o medo de perder o poder, de perder o trono. Então, o que, que ele faz para não perder o poder? Ele come, ele devora os seus filhos. Só que não esqueçam, nós estamos falando de deuses. Os deuses, assim como eles não necessariamente nascem, eles não precisam ter um pai e uma mãe, eles surgem, os deuses não morrem. E o Cronos devorava os filhos. O que os gregos estão nos dizendo aqui? O tempo, ele nos devora. Nós seremos todos tragados pelo tempo. Então, o Cronos, ele engole os filhos, e os filhos ficam, em vez de presos no ventre da mãe, né, como no caso de Gaia, agora eles estão presos no estômago do pai. No entanto, tá ali o Cronos, ó. No entanto, Reia, a esposa de Cronos, ela começa a se sentir muito incomodada com essa situação, que os filhos mal nascem, não chegam a crescer, e ele já devora os filhos. E aí ela tem um plano. Qual é o plano? Ela tá grávida do seu sexto filho, de novo, o caçula, e ela vai até a ilha de Creta, onde ela tem esse filho. Só que ela diz, olha, não vou entregar esse filho para o meu marido, porque ele vai devorar também. Como ele sabe que eu estou grávida, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar nas fraldas, que seriam da criança, um pedregulho, aqui, uma pedra, e vou dar para ele engolir. E aí, quando ela chega no castelo de Cronos, ele pergunta sobre onde é que está a criança, e ela entrega aquele embrulho, né? E ele prontamente come aquela pedra. Tá, mas como assim? Como é que engoliu uma pedra? Vocês podem fazer esse experimento em casa. Peguem uma pedra aí na rua e deixem ela no pátio de vocês, ou em algum local que pegue água, vento. Deixem a pedra ali por uns 3 milhões de anos e depois observem, né, se a pedra foi modificada ou não pelo tempo. Ou seja, o tempo devora até as pedras, ele muda até as pedras. E aí o Cronos engole essa pedra e o filho, ele vai crescer escondido na ilha de Creta. Até que um dia esse filho, ele resolve sair do seu esconderijo e ele tem que enfrentar o pai. O que acontece então? Ele vai ao encontro do pai e leva um fármacon. O que seria isso? Um remédio. Esse remédio ele vai dizer que é uma poção para o Cronos ficar ainda mais poderoso, mas na realidade esse remédio é um vomitório, serve para fazer com que se vomite. E o Cronos toma esse remédio e acaba vomitando 5 irmãos de Zeus, tá aqui, acaba vomitando 5 irmãos de Zeus que estavam presos em seu estômago. Esses irmãos saem e aí começa uma guerra, a Guerra dos Titãs. Tá? E essa guerra ela vai durar 10 anos. Só que 10 anos na idade dos deuses, cada ano de um deus equivale a 1000 anos humanos. Então, essa guerra ela vai durar 10 mil anos, tá? Então, deixa eu interromper aqui. Vamos ver. Por enquanto, tudo tranquilo. Perguntas, dúvidas? Tudo certo? Nenhuma questão? Podemos continuar? Eu quero compartilhar para vocês. Então, eu separei 5 videozinhos bem pequenos, tá? Para a gente ir ilustrando o que está falando e visualizar também um pouco isso. Esse primeiro vídeo que eu vou compartilhar, ele é um vídeo que é feito para crianças, mas assim a mitologia ela é trabalhada tanto com crianças do jardim de infância quanto em cursos de pós-doutorado. Tá? E aí só vai aumentando a complexidade. Então é só para a gente entender isso, porque a maneira de se contar a história ela é adaptada à faixa etária de cada um, ao grau de intelectualidade de cada um, mas a essência é a mesma para todos. Tá? E essa
essa narrativa ela é tão fantástica que qualquer um compreende. Então, deixa eu compartilhar aqui o videozinho, só se vocês não estiverem vendo, me avisem, tá? Deixa eu só aqui. O rei do universo. Ele tomou o trono do próprio pai e tinha muito medo que seus filhos fizessem o mesmo. Assim, cada vez que... Deixa eu botar pro início. Ele engolia. Cronos era o rei do universo. Ele tomou o trono do próprio pai e tinha muito medo que seus filhos fizessem o mesmo. Assim, cada vez que sua mulher dava à luz, ele engolia o bebê. Porém, Rhea cansou da situação e mudou o destino do seu sexto filho. Rhea já está grávida há muito tempo. Traga minha criança assim que nascer. Não posso dar uma mínima chance a esses traidores. Não aguento mais isso! Esse filho eu salvarei! Mas como? Já sei! Rhea saiu naquela noite. Foi a uma caverna distante e teve um forte e saudável bebê que foi chamado de Zeus. Lá ela deixou o filho e, antes de ir ao encontro de Cronos, embrulhou uma pedra com roupas de bebê. Meu marido, aqui está o seu filho. Ah, finalmente! Nossa, esse era bem mais ossudo que os outros. É. Rei do universo, o senhor tem uma visita. Rei, trago-lhe um presente. Ah, não me importa as suas baboseiras. Dê logo o presente e saia. Sim, senhor. É uma poção que daria ainda mais poder ao senhor. Ah, sim. Draco, desce. Poseidon, eu falei que tô sem cartas. Gente, vocês estão sentindo isso? Ah! Mas o que foi isso? Você acaba de vomitar os meus irmãos. Mas como assim, irmãos? Sim, eu sou seu sexto filho. Aquilo que você comeu era apenas uma pedra. E seu reinado acaba aqui, Titã. Tá, então aqui é o videozinho. Acompanharam bem que eu tenho outros ali para mostrar. O nascimento de Zeus. O que mostra aí esse episódio, né? Além do tempo devorando os seus filhos, né? Nos devorando. Mostra um conflito familiar ali, né? A esposa não está bem com o marido, a questão dos filhos ali, né? Que é algo que causa sempre muito sofrimento à existência humana. Mas quando o Zeus ele cresce e ele vai lá soltar os irmãos, tem o início a guerra que eu estava falando ali, a titanomaquia, né? A guerra dos deuses, e essa guerra vai durar 10 mil anos. E de certa forma, essa guerra representa a formação do planeta, assim como a gente conhece, porque durante essa guerra, os deuses lutando, né, ocorreram muitos terremotos, maremotos, furacões, a temperatura se elevava. Por que acontecia tudo isso? Porque os deuses estavam em guerra. Mas os Zeus e os seus irmãos estão lutando contra os titãs. E aí o Zeus ele vai ganhar um reforço. Qual é o reforço? Ele vai ganhar um reforço dos Cíclopes,
Inclusive, os cíclopes das entranhas da Terra vão tirar o material para fazer o raio dos Zeus, que é o símbolo dele, e os hecatônquiros, os gigantes de 100 braços, né? E ao final da guerra, os Zeus e os seus irmãos, eles vão vencer essa guerra, mas conforme eu falei, os deuses não morrem. O que eles têm que fazer com os deuses, com os titãs? Eles vão prender os titãs. E os titãs, eles ficarão presos nas entranhas de Gaia. O Cronos, ele vai ficar preso nas profundezas, ele está lá até hoje, está preso lá, ele está vivo, né? Mas preso. E os demais irmãos também. O general Atlas, ali dos titãs, ele vai ter que carregar Gaia nas costas, essa vai ser a punição dele. E vão ficar presos. Então, quando a gente tem um tremor de terra, são os deuses que estão presos se movimentando no interior de Gaia. Ah, teve um terremoto no México, olha o que é isso? Os deuses estão lá nas entranhas, estão dentro da terra se movendo, e claro que isso repercute aqui, né? E como nós somos muito frágeis, nós, os seres humanos, que nem diz no livro ali, um peteleco de um deus já nos faz desaparecer, nos tira a vida, né? Um simples peteleco de um deus nos tira a vida. E já por falar em humano, né? Durante essa parte aqui da mitologia, os humanos ainda não existem, só existe o planeta em formação e os deuses. E os deuses estão lutando para impor uma ordem no universo. Então, o Zeus, ele vai manter essa ordem e ele vai ser o deus da justiça. E qual é que é o mérito do Zeus ao vencer a guerra? O Zeus, ele é um grande administrador, ele dá para cada um uma função, ele conhece o perfil de cada um. Tá? Ó, tu serve para isso, tu serve para aquilo, né? Então, ele vai cuidar, ele vai dar, por exemplo, para o irmão dele, o Poseidon, ele vai dar para o Poseidon cuidar dos mares. Esses titãs que estão presos no submundo, ele vai deixar lá o irmão dele, o Hades, cuidando do submundo, né, para os titãs não fugirem de lá, né? E esses irmãos, eles terão poderes. Então, o Poseidon vai receber um tridente, o Hades vai receber o elmo da invisibilidade, né? Então, quando o Hades sai do submundo e vem pro nosso mundo, ele a gente não consegue ver ele. E a gente não enxerga os deuses, sabe por quê? Porque eles têm uma energia tão forte que se a gente enxergasse os deuses, nós viraríamos cinza, viraríamos pó, né? Na melhor das hipóteses, nós ficaríamos cego, como tem o caso do Tiresias, que viu os deuses e ficou cego por causa disso. Tá? Então, eu tenho um outro vídeo aqui sobre a Guerra dos Deuses, para a gente poder continuar avançando. Então, vamos lá, a Guerra dos Deuses, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Uma janela, tá aqui. Caso não estejam vendo, falem. Zeus havia usurpado o título de Deus Supremo do Universo, que pertencia a seu pai, o Titã Cronos, e libertado seus irmãos de dentro da barriga do Titã. Essa traição deu origem à Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. De um lado estava Cronos e seus aliados titãs. Do outro lado estava Zeus e seus irmãos. Os deuses, liderados por Zeus, tinham o Monte Olimpo como seu quartel-general, e por isso ficariam conhecidos como os deuses do Olimpo, enquanto Cronos e os titãs se abrigavam no Monte Ótris. O exército de Cronos tinha como general o poderoso Titã Atlas, que liderava os ataques aos deuses olímpicos. Zeus, sabendo do poderio do exército de titãs, busca reforço no Tártaro, de onde ele liberta os poderosos Ciclopes.
Estes, por gratidão, forjaram armas formidáveis para os deuses. Zeus recebeu seus trovões e relâmpagos. Poseidon recebeu um tridente capaz de provocar terríveis tempestades e terremotos. E Hades recebeu o elmo do terror, que lhe dava o poder da invisibilidade. Os dois exércitos estavam em rota de colisão. Quando estes se encontraram, o barulho foi tanto que fez tremer o universo. Terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis tomaram conta da Terra. Durante a batalha, Zeus atirava seus poderosos raios, enquanto os titãs arremessavam montanhas inteiras contra os deuses. A batalha entre deuses e titãs já durava quase 10 anos de intensos combates corpo a corpo. E a balança parecia pender para o lado dos titãs. Zeus então decide libertar do Tártaro os temíveis hecatônquiros, que eram gigantes de 100 braços e 50 cabeças. As horrendas criaturas tiveram um impacto decisivo na virada da guerra. O exército de titãs entrou em pânico e, desmoralizado, fugiu. A derrota dos titãs era inevitável. E Zeus, com seu mais poderoso raio, colocou o titã Cronos de joelhos. O deus condena o titã Cronos e seus aliados à prisão eterna do Tártaro e designa que os hecatônquiros façam a guarda dos poderosos portões. Mas Zeus guarda um castigo especial para o titã Atlas, que havia liderado as tropas titânicas. Ele foi condenado a sustentar o peso da abóbada celeste em suas costas por toda a eternidade. Zeus finalmente se consolidou como deus dos deuses. Contudo, Gaia, a mãe dos temíveis titãs, se enfurece com a prisão de seus filhos e prepara uma vingança para Zeus. Então aqui nós temos a guerra, e aí já uma questão, né? O ser humano não está presente ainda no universo. Qual é a diferença entre os seres humanos e os deuses? É a questão da imortalidade. Os deuses, eles não nascem, se eles não nascem, eles logo não morrem, né? Então, são imortais. E os humanos é diferente, os humanos são mortais. Entre um e outro, entre os deuses e os humanos, nós teremos ali uma classe intermediária, que são os semideuses, ou também chamados de heróis, né? O Aquiles, o Hércules, esses são os heróis. O que são heróis? São filhos de humanos e deuses, né? Mas os heróis são mortais também, não esqueçam disso, os heróis são mortais. E aí o seguinte, esses deuses, os titãs e agora os deuses olímpicos, né, que vivem no Olimpo, eles são deuses antropomórficos, eles têm forma humana, eles são deuses imortais, eles são deuses belos, né, a questão da beleza, né, está sempre presente a estética, está sempre presente aí na Grécia Antiga, né? Então os deuses são belos, as obras de arte são belas, né? Porque beleza é sinônimo de harmonia, é sinônimo de perfeição, é sinônimo de um estado superior. Esses deuses são imortais, são belos e são cruéis. Portanto, não brinquem com os deuses. Tá? Os deuses, eles são cruéis, eles são vingativos. Vamos seguir aqui a nossa história. Aí o Zeus é o senhor do universo, ele mantém a ordem, está tudo certinho no universo. Depois a gente vai conhecer um pouco do Tártaro, do submundo, né? Agora, não confundam essas questões da Grécia, da mitologia, as crenças gregas, as crenças da antiguidade, com o cristianismo. Porque a gente já logo pensa, o Tártaro, lá o submundo é o inferno. Não é o inferno, porque no submundo também fica o Olimpo, os Campos Elíseos, tá? Eles ficam dentro de Gaia, os Campos Elíseos e o Tártaro estão lá dentro.
Então não é inferno, e às vezes a pessoa cometeu algum crime, alguma coisa, e ela vai lá para os Campos Elíseos, ela não vai lá para o Tártaro. Qual é a outra questão aqui? E essa ideia de Deus perfeito, Deus soberanamente justo e bom, isso aí é uma ideia que surge com o cristianismo. Tá? Na cultura greco-romana, os deuses eles têm as mesmas características humanas com poderes. Né? Imaginem se um ser humano se torna Deus, né? O que ele faria de maldade, de dominação, de uma série de questões. Por isso que se diz dar o poder para uma pessoa que tu conhece ela. Deixa eu seguir aqui, então, compartilhar os slides para nós avançarmos. Onde é que estão meus slides? Que Guerra dos Titãs. Não está aparecendo os slides para vocês? Não. Não. Tá. E agora? Apareceu? Agora apareceu. Apareceu. Então vamos lá, tá? Aqui alguns deuses olímpicos, né? Os deuses do Olimpo. Olimpo era o monte mais alto da Grécia, né? Então temos o casal ali, agora Zeus e Hera, né? A Hera é a deusa do casamento. Só que aqui nós vamos ter um problema, né? É um problema que acontece muito na humanidade. Zeus, né? A gente brinca, quer dizer, brinca não, a gente fala com seriedade, né? A gente fala que Deus é fiel, né? Mas aí falam, Zeus é fiel. Não, Zeus não é fiel, Zeus é infiel. E ele trai a esposa. Então ele vai casar com a Hera é uma esposa muito ciumenta e ela é vingativa. E ela vai perseguir as mulheres de Zeus e vai perseguir também os filhos que Zeus tem com essas mulheres. Tá ali os outros deuses, o Poseidon, o Artemis, o Apolo, Afrodite, Atena, que é a filha de Zeus, Hefesto. Está aqui o Zeus, né, que destronou o pai e passa a ser o senhor do universo, mas o Zeus também tem um medo. Qual é o medo que ele tem? Que aconteça com ele o que estava acontecendo com os parentes dele, né, o vô que perdeu o poder, né, para o filho, o próprio pai, que o Zeus tirou o poder do pai, e aí o Zeus ele tem essa angústia, ele tem essa preocupação. E o Zeus ele vai se casar com uma deusa chamada Metis, que é a deusa da transformação, né, é uma deusa muito poderosa, e a deusa engravida. E aí ele não quer ter esse filho, o Zeus. Então ele pergunta, olha, Metis, tu pode se transformar em qualquer coisa mesmo? Ela disse sim. Duvido. Não, eu posso sim. Então se transforma em um leão que gospe fogo pela boca. Ela prontamente se transforma no leão que gospe fogo pela boca. Se transforma agora num gigante, num cíclope. Ela se transforma no cíclope. Se transforma numa gota d'água. Ela se transforma na gota d'água e o Zeus, o que faz? Ele toma a gota d'água e, de novo, né, nós teremos alguém preso no estômago do Zeus, do deus Zeus, no caso, né? Agora é um outro deus. Do Zeus, né? Antes era preso no estômago de Cronos, agora no estômago de Zeus. Só que em vez de ele engolir os filhos, ele engoliu a própria esposa, que era Metis. Né? Eu não saberia dizer para vocês aqui a ordem de relacionamentos dos Zeus, porque ele vai se envolver tanto com deusas quanto com mulheres, né, com humanas. Mas depois eu vou indicar uma bibliografia aqui que vocês podem visualizar todas essas uniões dos Zeus e todos os filhos que foram gerados a partir delas. Tá? Mas ele engoliu a deusa, que estava presa no estômago dele, e tem um problema. Qual é o problema? Ela estava grávida, né? Problema por causa que estava dentro do estômago. E aí o Zeus, ele acaba engravidando. Mas aí sim que é o problema. Se está grávido, por onde é que vai nascer essa criança? E a criança, naquela época não tinha cesariana, né? Não podiam cortar a barriga dos Zeus. A criança... Aí o Zeus começa a ter dores de cabeça, né? Começa a ter problemas em relação ao parto, começa a ter enjoos e tudo.
E aí essa criança, ele tem tanta dor de cabeça que chamam lá alguns deuses para ajudar ele a resolver esse problema. E o Hefesto, que é o deus da metalurgia, com o machado, ele dá uma machadada na cabeça dos Zeus para passar as dores, e nasce pela cabeça dos Zeus a criança. Que criança é essa? É a deusa Atena, e ela já nasce adulta. Tá? E aí eu pergunto para vocês aqui, por que a Atena nasceu pela cabeça dos Zeus? Né? Podia saiu pela boca, saiu pelo umbigo, né? Saiu por outra parte qualquer aí, né? Nasceu da perna, como tem deuses que vão nascer da perna dos deuses, né? Aleluia, porque ela é Deus da sabedoria. E onde é que está na sabedoria? Na cabeça, né? O que a gente pensa. Ela é a deusa da inteligência, né? Do nosso intelecto. Então, aí já tem um símbolo, tá? Exatamente por isso. A deusa da sabedoria, ela nasce, então, da cabeça do pai, né? E aí os Zeus vai tendo filhos, eles vão morando no Olimpo. E nós vamos agora para a parte do surgimento dos humanos. Tá, então, vamos compartilhar aqui de novo a tela. Eu até tenho um videozinho aqui, se vocês querem ver, 2, 3 minutos, nascimento da Atena, da deusa Atena. Atenas, no plural, é a cidade, Atena. O videozinho nascimento dela ali. Vou passar para nós aqui. Vamos ver o videozinho desse caso. Ah, não, aqui é o Prometeu. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Caixa, origem de Zeus, já foi. Ah, não, eu não tenho vídeo da Atena aqui. Eu tenho o vídeo da Pandora, tá? Me desculpe, eu tenho vídeo da Pandora, depois eu passo para vocês, né? A Pandora é a primeira mulher, é a Pandora. Então, continuamos. Estão vendo os slides. Está aqui a esposa dos Zeus, ela tem como símbolo um pavão, né? O símbolo da beleza, que é a deusa Hera. Olha o perfil da deusa Hera. Ela é a rainha dos deuses, irmã de Zeus, protetora dos casamentos das mulheres. Ela é a mãe de Ares, deus da guerra, né? De Hefesto, deus do fogo, de Hebe, deus da juventude, e Ilícia, deusa do parto. Então, para cada situação tinha uma deusa. O que significa isso? A mulher está grávida, ela vai ter um parto, então ela vai ter que fazer rituais, sacrifícios para a deusa do parto. Os gregos vão para a guerra, então eles vão ter que fazer sacrifícios, rituais para o deus da guerra. E aí, quando eles perderem a guerra, por exemplo, é sinal que Ares não apoiou eles, ou Ares sacaneou eles, tá? Mesma coisa, deu um problema no parto. A deusa Ilícia estava desgostosa por algum motivo. E a Hera é uma esposa ciumenta, né? E perseguia as esposas de Zeus e os filhos. Era vingativa e nunca, faltou um Nzinho aqui, nunca esquecia uma ofensa. A deusa Hera nunca esquecia uma ofensa. Aqui o novo universo, agora o Olimpo, o monte mais alto da Grécia. Uranus está em cima, né? Uranus ainda tem contato com Gaia quando chove, por exemplo, né? E essas gotas que caem vão fecundando a Terra, né? E a chuva vai fazendo gerar a vida. Oceanos, pontos, que são as águas, né? Em volta de toda Gaia, e Tártaro no interior. Aqui o Castelo do Olimpo, né? Quem assistiu Percy Jackson aí já está se familiarizando com essas imagens, o Castelo do Olimpo. Quem não assistiu Percy Jackson, vale a pena. Muito legal ali, ó, Percy Jackson. Né? E o Tártaro. Vamos entrar agora nas entranhas da Terra, o Tártaro, para onde vão muitos seres humanos, vão viver no Tártaro, lá vão sofrer no Tártaro, né? Opa! Aqui o Tártaro, muito parecido com o inferno cristão. E esse Tártaro, aí nós temos uma questão relacionada à religiosidade grega.
o que acontecia com o ser humano depois da morte, né? E as culturas vão pensar nisso, e todas as religiões vão pensar nisso. Vocês podem fazer uma pesquisa, peguem a religião que vocês quiserem, qualquer uma, tá? Uma religião lá africana, umbandista, batuque, peguem o budismo, hinduísmo, judaísmo, religião evangélica, espiritismo, todas vão ter uma explicação para a morte, para o que acontece depois da morte. Claro que serão explicações diferentes, por isso que existem tantas religiões. Mas todas vão explicar, nenhuma vai, a gente não sabe. Né? Todas vão explicar. E os gregos, eles diziam que quando o ser humano morria, o corpo físico, né, esse corpo que nós temos, ele se decompunha. No entanto, a consciência, né, o que se chama de alma, continuava vivo, né, num outro corpo mais sutil. E essa alma, ela ia para o submundo, ou para os Campos Elíseos, ou para o Tártaro. E lá, mas por que a gente não vê as almas? Porque elas estão presas no Tártaro, elas estão presas no submundo. E a gente não vê essas almas dos mortos e não fala com elas, porque tem um cão ali na entrada do Tártaro que não deixa com que elas fujam de lá, tá? Que é o cão Cérbero, que ele é o guardião lá do Tártaro, não deixa que as almas fujam do Tártaro. Mas essa alma, ela poderia, segundo os gregos, isso está falado no livro do Platão, o Fédon, né? Fédon era um discípulo de Sócrates. Essa alma, ela poderia voltar a nascer com outro corpo em Gaia, né? Inclusive poderia nascer numa forma de animal, e nasceria como animal, como um castigo, tá? Isso que se chama de metempsicose. O que é isso? É nascer em forma de animal, a alma humana nascendo em forma de animal, metempsicose. Então, se a pessoa fosse muito fofoqueira, muito maledicente, falasse muito da vida dos outros, ela poderia nascer como um papagaio, que repetia palavras sem sentido. Se ela fosse uma pessoa muito maldosa, muito peçonhenta, assim, poderia nascer em formato de cobra, tá? Então, isso seria mais um castigo, tá bom? As almas alimentam psicose. Tanto é que o Sócrates, ele questiona isso, o filósofo Sócrates, quando ele vai morrer, que ele é acusado por corromper a juventude, né? Que ele fazia muitas perguntas, e ele começava a questionar os valores da vida grega. Inclusive, a filosofia, ela surge para contrapor a mitologia, dizer, olha, essa mitologia não tem fundamento, né? Ela não se comprova, a mitologia depende de crença. O Sócrates, quando ele vai morrer, ele é condenado à morte, a tomar cicuta, que é um veneno. Os discípulos dele vão lá se despedir dele. E ele está feliz da vida lá, aprendendo a tocar flauta. E aí pergunto, seu Sócrates, como é que o senhor vai morrer e está feliz, aí está aprendendo a tocar flauta para quê? E o Sócrates diz, olha, de duas uma. Ou a morte ou o nascimento para uma nova vida, ou é um sono eterno. Então, se for um sono eterno, não vou me lembrar de nada. Agora, se for um nascimento para uma nova vida, eu já vou começar essa nova vida sabendo tocar flauta. Né? Então, é um pouco de como os gregos pensavam. Vocês vão ler nos textos lá, isso é um bestiário, né? Bestiário é uma coisa assim que a gente pensa que é sem importância, lá, que a gente chama no senso comum, aquele cara lá é um besta, né? Mas besta seria um monstro. Então, bestiário é um tipo de literatura que descreve o mundo dos animais, das bestas, metade humano, metade animal, tá bom? Então, não se assustem com esse termo. Olha, o cão Cérbero, ali as almas que eu falei, cuidando lá da porta do Tártaro, da entrada. E aqui o reino de Hades, né, que ele é o governante lá do submundo. Tá? O castelo dele, o reino de Hades. E quando o ser humano morre, quando termina a vida,
a gente tem que partir lá para os Campos Elíseos ou para o Tártaro, essa travessia ela é feita por um barqueiro, e o nome desse barqueiro é Caronte. E os gregos tinham um costume, e os romanos vão ter esse hábito também, de quando a pessoa morresse, no velório se colocava 2 moedas nos olhos dessa pessoa, né? Poderia ser enterrada, poderia ser cremada, mas levaria essas moedas junto, né? Ou às vezes colocava moeda sobre o peito também. Para que servia essa moeda? Para pagar os serviços do Caronte, porque o Caronte não trabalhava de graça. Então, há um tempo atrás, eu até coloquei um memezinho aí, né? Uma senhorinha estava em Veneza e pergunta o nome do barqueiro em Veneza, né? A cidade lá das águas, lá das gôndolas. Pergunta o nome do barqueiro e ele diz Caronte, muito prazer, né? E ela começa a chorar, por quê? Porque ali ela já percebeu que tinha morrido, tá? Então, o Caronte é o barqueiro que faz a travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aqui, ó, os Campos Elíseos, uma imagem dos Campos Elíseos. Outra imagem dos Campos Elíseos. E não sei se vocês viram, se já assistiram o filme Gladiador. Se vocês não assistiram esse filme, eu recomendo, ele tem no YouTube, vale a pena ver. Sobre a história de um general romano que se transforma em gladiador, né? Tem muita fantasia no filme ali, porque o filme ele não é um documentário histórico, né? Mas é um filme que é bem bacana. E o legal é que no início desse filme, os romanos estão invadindo a Germânia, o filme se passa em 180 depois de Cristo. Os romanos estão na campanha da Germânia, que é onde seria a Alemanha hoje. Eles estão tentando conquistar a Germânia. Inclusive está o imperador lá, o Marco Aurélio, junto nessa conquista. E aí o general romano Maximus, ele fala para a cavalaria romana, se vocês estiverem no meio da batalha e daqui a pouco se verem num campo de trigo, não se preocupem, porque vocês aí já estarão mortos, né? Estarão andando nos Campos Elíseos, né? E tá aqui, ó. Inclusive, vou dar um spoiler aqui. Quem não quer spoiler, bota no mudo agora. O filme, ele começa com essa imagem aqui. É o general Máximos ali, né? O gladiador. Ele caminhando no meio dos trigos ali. E por quê? Porque ele já está morto. Então, ele está lá nos Campos Elíseos. E quem é que ele encontra lá? Ele encontra a mulher e o filho que tinham sido assassinados. Tá? Então, é o Campos Elíseos. E aqui a gente já está falando dos romanos, né, que adaptaram a mitologia grega às suas crenças. E aí eu já falei para vocês, vou repetir, por que a gente estuda mitologia grega e não estuda outras mitologias? Mitologia hindu, mitologia egípcia, mitologia romana, mitologia nórdica. Porque a grega ela é a mais completa e ela serve de mãe, de matriz para muitas outras. Então, a gente entendendo a mitologia grega, a gente já começa a compreender outras mitologias. E agora, surgimento do ser humano. O que acontece? No Olimpo tem uma festa. Deixa eu interromper aqui. Tem uma grande festa no Olimpo. Não. Lê o livro melhor, o filme a gente finge que não assiste. Eu entendi ali, Sabrina. Não vale ver o filme? É bem bom, bem legal esse filme. É um filme de aventura e ação, só que é uma carnificina o tempo todo, né? Morte em cima de morte. Como é que surge o ser humano? Tem uma festa no Olimpo e tem lá um parente lá dos Zeus, né? Que é um primo de segundo grau dos Zeus, que ele é o Prometeu, que ele é filho de um titã, que é o Japeto. E o livro eu também prefiro sempre ler o livro, que o livro é mais completo, né? Tem um primo do Zeus, então, que é o Prometeu, né? O Prometeu significa aquele que vê antes. E o Prometeu, ele é convidado para uma festa no Olimpo, e ele a festa da deusa Atena, e ele, o que ele faz? Ele faz bonecos de barro. Olha aqui, ó, a metáfora
né, na mitologia, na crença bíblica, né, como é que Deus faz os homens? Deus faz os homens de barro. Então, o Prometeu vai fazer bonequinhos de barro que são a imagem e semelhança dos deuses. Paulo, pode falar. O Prometeu faz bonecos de barro que são imagem e semelhança dos deuses, e ele presenteia a deusa Atena. E a deusa, ela fica muito empolgada, muito feliz com esse presente, e ela, o que ela faz? Ela dá o sopro da vida. E esses bonecos de barro, eles ganham a vida, né? E eles vivem onde? Paulo, fecha o microfone aí. Deixa eu abrir. Tá. Desativei o som do Paulo. Se precisar falar, abre o microfone aí, Paulo. E esses seres humanos, eles vivem aonde? Eles vivem junto com os deuses. Tá? É a chamada Era de Ouro da humanidade. Ou seja, os humanos, eles também surgem, eles não nascem. Né? E assim como eles não morrem, eles desaparecem, os seres humanos. E ali eles não precisam trabalhar, eles têm toda a comida, o fogo, ele está na copa das árvores, eles vivem uma vida ali. Só que não existe mulher, existem só seres humanos homens, né? As mulheres são as deusas. Tá? E o Zeus, ele não gosta disso aí e pede para o Prometeu, olha, leva esses carinhas lá para Gaia, para eles ficarem lá. Né? E o Prometeu, ele leva os humanos para viver em Gaia, para separar os humanos dos deuses, porque são categorias diferentes. E só que o Zeus, ele apronta, o Zeus não, o Prometeu, ele rouba o fogo. Né? A gente estudou na história, na pré-história, né? O fogo é símbolo do quê? É símbolo de poder. A partir do momento que o homem domina o fogo, ele começa a evoluir, a avançar. E o Prometeu rouba o fogo dos deuses, que é um fogo que nunca apaga, e ele dá para os homens. E aí o Zeus, ele vê os carinhas lá embaixo, feliz da vida, com fogo. Mas como é que arrumaram o fogo, se não só os deuses que têm esse poder, o poder do fogo? Aí ele descobre que o Prometeu, né, roubou o fogo. Aí ele vai castigar o Prometeu. E o Prometeu é amarrado no alto do monte e todo dia vem uma ave e come ali as vísceras, o fígado do Prometeu, e ele sente dores terríveis. Só que Deus não morre, o que acontece? Ele se regenera, no outro dia vem de novo essa ave de rapina aí, né, que algumas versões dizem que é uma águia, um gavião, um falcão, e de novo come ali as vísceras do Prometeu, tá? Mas tem um outro momento ali que o Prometeu, ele vai dar carne para os seres humanos preparar para cozinhar, e eles vão usar o fogo para isso. E Zeus não está satisfeito com os seres humanos ali, não está satisfeito com esse roubo do fogo, e ele resolve castigar os humanos. Então, o castigo vai ser o quê? Vai ser dada de presente para os humanos um ser humano igual a eles, só que diferente. Né, que vai ser a mulher, vai ser a Pandora, a primeira mulher. Aí eu vou passar um videozinho da Pandora e a gente comenta depois em cima do videozinho. Tá? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Uma janela, vamos ver aqui a Pandora. Me digam se estão assistindo o vídeo aqui. Os titãs, Prometeu e seu irmão Ele. Sim. Criado o homem, porém Prometeu queria que... Vamos lá, então. Os titãs, Prometeu
Prometeu e seu irmão Epimedeu haviam criado o homem. Porém, Prometeu queria que sua criatura se sobressaísse entre todos os animais. Para isso, ele concede ao homem o domínio do fogo. Devido a uma tramóia do titã, Zeus decide retirar o fogo dos homens, o que fez com que Prometeu voltasse ao Olimpo e roubasse a chama divina. E assim, ele devolveu o fogo à humanidade. Prometeu sabia que não escaparia impune, pois possuía o poder de ver o futuro. O seu destino era sofrer um castigo terrível. Mas antes de ter que pagar sua pena, ele aconselhou seu irmão. Ele disse a Epimedeu que sua desgraça não seria o suficiente para aplacar a fúria de Zeus. E por isso, ele devia se precaver e jamais aceitar nenhum presente advindo dos deuses. E desta forma, sua criação estaria a salvo. Epimedeu aceitou o conselho de seu irmão e lhe garantiu que não aceitaria nenhum presente dos deuses. E assim como Prometeu previu, Zeus tramava contra Epimedeu e a humanidade. O Deus Supremo ordena que Hefesto crie a primeira mulher. Após moldar aquela graciosa criatura, ele a apresenta aos deuses, que ficam encantados e concedem a ela diferentes presentes. Afrodite lhe deu a beleza, Hermes lhe concedeu o poder da palavra, as graças a enfeitaram com roupas e joias. Pandora era realmente uma criatura magnífica. Zeus ordena que Hermes entregue Pandora como presente a Epimedeu. Mas antes, ele entrega a ela uma belíssima caixa e lhe diz: leve consigo um presente meu para os homens. Contudo, não a abra em hipótese alguma. E assim, Pandora foi presenteada a Epimedeu e ficou tão encantado com a beleza estonteante da jovem que acabou esquecendo do conselho de seu irmão de jamais aceitar nenhum presente dos deuses. Pandora não deixava de imaginar que tipo de presente poderia haver dentro daquela caixa, tendo em vista que o recipiente em si já era tão deslumbrante. Ela não consegue resistir à curiosidade e decide espiar o que havia dentro da caixa. Pandora abre a caixa cuidadosamente, mas de repente uma grande pressão a empurra para longe e da caixa começa a sair uma névoa negra. Nesta névoa continham todas as maldades que Prometeu não entregou ao homem. A humanidade era pura e vivia uma era dourada. Não existiam necessidades e nem conflitos. Era um mundo de pura felicidade. Porém, da caixa enviada pelos deuses passou a sair todo tipo de mazelas que iriam flagelar a humanidade. A inveja, a crueldade e a fome agora faziam parte do mundo dos homens. Assustada, Pandora tentava fechar a caixa, mas não obtinha sucesso. Após tamanha tragédia, a garota percebe que todos os males haviam saído da caixa, mas lá no fundo dela estava a esperança dá força ao homem para não desistir da vida frente aos males que lhe atingem. E por meio dela, Zeus poderia prolongar o castigo posto aos homens indefinidamente. Tá, então aqui o caso da Pandora, né? Eu estava falando ali sobre a Era Dourada. Antes da mulher, então o ser humano não tinha, o homem não tinha problemas. E se vocês leram o livro ali, essa parte, é a mulher que vai causar discórdia, né? A mulher é que vai fazer as intrigas. Não é por acaso que os gregos eles vão entrar em conflito na Guerra de Troia, os aqueus contra os troianos, por causa de uma mulher, né? A Helena a esposa do Menelau, né? Que ela vai, não se sabe até hoje se ela trai o marido ou se ela é sequestrada, mas o fato é que a discórdia da guerra vai ser por causa dela, o motivo da guerra, que nós vamos ver em outro momento isso. E vocês podem estar percebendo aqui também que se a culpa é da mulher, a mulher causa as intrigas, causa as dificuldades, causa os problemas, né? A mulher abriu a caixa lá, que não era para ter aberto, um presente dos deuses, e
Então, ela é culpada por tudo. Nós estamos falando de uma sociedade altamente machista, né? Altamente patriarcal, tá? Em que a mulher é um ser de segunda categoria. E assim que os gregos viam as mulheres, né? Tanto é que as mulheres não tinham direito de cidadania, não participavam da vida política, não iam na ágora, né? O que as mulheres faziam muito era se dedicar à religiosidade. Então, elas eram sacerdotisas, elas frequentavam os templos dos deuses, os templos religiosos, né? Faziam oferendas, e cuidavam da religião, e cuidavam também da vida doméstica, da casa, tudo. Mas ela não tinha uma voz ativa na tomada de decisões, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui a nossa apresentação, que a gente já viu hoje o compartilhamento, já vimos hoje o surgimento da mulher, do ser humano, do universo, né, e a guerra dos deuses. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui para a gente encerrar. Opa, os slides, deixa eu só ajeitar aqui. Tá. Então, ali o Prometeu, falei, né, fez os bonequinhos de argila, foi castigado por causa disso, né, e ele sabia que esse castigo, os Zeus não se contentaria só em castigar ele, castigaria toda a humanidade que ele representava, né, e manda ali a Pandora, ó, a invenção da mulher, um presente de Zeus para os homens, tá? E o Epimeteu, que era o irmão do Prometeu, né? Epimeteu é aquele que veio depois, ele disse que não ia aceitar nenhum presente dos deuses, só que quando chega a Pandora, ele nem pensa duas vezes, já aceita ela, porque ela era uma mulher muito bonita. E o presente de casamento é a caixa, né? Dentro dessa caixa estão todas as maldades da humanidade. A diferença é que essas maldades não possuem corpo. Então, elas se instalam nos corpos humanos. Então, o mesmo ser humano, ele pode ter várias dessas características, porque não é uma só que vai ficar no corpo. Então, a raiva, o ódio, a inveja e o ciúme podem estar todos numa mesma pessoa. Então, aqui a caixa de Pandora, e aqui o marzinho ali, a ilha de Troia e Ítaca. Bom, aí, para nós terminarmos, né, tem mais duas questões aqui que os gregos também vão explicar pela mitologia, e essa é uma outra característica. Então, como eu falei, a mitologia depende da crença, mas ela sempre revela um fundo de verdade. A maneira como é explicada essa verdade é que não é passível de comprovação, mas que esses fatos ocorrem, né? Um tremor, é porque os deuses estão se mexendo. Bom, o tremor ocorreu, mas será que é por causa que os deuses estão se mexendo? Então, nós temos uma narrativa e uma situação. Tem o filho lá da cidade de Troia, o Paris, né, e ele vai ser encarregado pelos deuses de promover um concurso de beleza. E aí já é uma confusão, porque o concurso vai escolher a mais bela deusa, né? E vão aparecer 3 deusas lá. Afrodite, Hera e Atena. E ele vai ganhar uma maçã de ouro, né? Que a maçã era chamada de pomo, né? Até em francês é pomo, daí que vem a palavra pomar, que esse vai ser o pomo da discórdia, né? A maçã que é o pomo da discórdia. E para quem entregar essa maçã de ouro vai ser considerada a mais bela deusa. E aí as deusas prometem favores para ele caso ele dê a maçã para elas. Então a Hera vai prometer poder por todo o universo, né? A deusa Atena vai dar para ele sabedoria e vencer as guerras. E Afrodite vai dizer que ele vai poder conquistar qualquer mulher. Para quem que ele dá a maçã? Ele dá a maçã para Afrodite, né, que ele poderia conquistar a mulher mais bela da Grécia. E a mulher mais bela da Grécia é Helena, que é casada com
o irmão do rei aí, Agamenon, né, o Menelau, e ele acaba seduzindo Helena e leva ela para a cidade dele, para Troia, e por causa disso inicia a guerra, tá? Que de fato ocorreu essa guerra. Agora, obviamente, que tem outras questões ali, que não essa questão particular. Guerra do famoso cavalo de Troia, né? E o cavalo de Troia e tantas outras questões vão nos mostrando o seguinte, que para os gregos a inteligência era mais importante que a força. E a inteligência, ela acaba vencendo a força. Né? E o cavalo de Troia é isso, ó, os gregos têm um problema e eles têm que solucionar o problema. E a gente sempre tem mais do que uma opção, né? A gente sempre tem mais uma opção, a gente faz as escolhas na vida. E o cavalo de Troia é uma escolha ali que os gregos fazem, né, para solucionar um problema, porque a guerra já demorava lá um número X de anos e não se resolvia, porque eles não conseguiam entrar dentro das muralhas de Troia. E aí eles fazem o cavalo para presentear os troianos, e tem lá 5, 6 guerreiros gregos que de noite saem de dentro do cavalo e abrem o portão, e os gregos conseguem entrar no interior da cidade de Troia. Não esqueçam que as cidades da antiguidade, elas eram todas muradas, né? Esses muros serviam exatamente para proteção. E a cidade poderia ser construída também num monte alto para proteção, e por aí vai. A questão da segurança é muito importante. E a outra questão que é aplicada à mitologia, entre tantas outras histórias, é a do Ulisses. Ulisses é um guerreiro da guerra de Troia, e o Ulisses tem que retornar para casa, que ele era o rei da ilha de Ítaca, e nesse retorno, ele acaba se desentendendo com o Cíclope, né, e fura o olho do Cíclope, o Cíclope não matar ele se defende, fura o olho do Cíclope, só que esse Cíclope, ele é filho do Poseidon, e nós temos um problema. O Ulisses, ele tem que voltar para casa por mar, e o Poseidon, que é pai do Cíclope, que teve o olho vazado, é o deus dos mares. Então o Poseidon vai dizer, não, olha, para casa ele não volta. E o Poseidon vai criar tudo que é tipo de dificuldade para o Ulisses, né? Então tem uma deusa lá, a deusa Calipso, que vai fazer ele ficar na ilha, porque ela vai dar tudo para ele, mas imagina, ela vai realizar todos os desejos dele, desde que ele fique com ela na ilha. No entanto, Ulisses não quer, porque ele quer voltar lá para a família dele, mesmo que depois ele vá morrer e os desejos não sejam atendidos. Ele quer voltar para junto da esposa e do filho, porque ele está sendo movido pelo amor, né? E aqui a mensagem que os gregos estão nos dizendo é o seguinte: mesmo com a morte, a vida, ela necessita valer a pena, né? Eu preciso de algo que me dê razão para viver e que faça que a vida vale a pena, nem que seja por um tempo breve. Essa é a nossa razão de viver. Tá, os nossos livros aqui, um eu já falei, o outro aqui que tem a história da mitologia completa, são 3 volumes aqui, mitologia grega, né? Nós temos na biblioteca, infelizmente não conseguimos pegar esses livros agora, mas aqui tem todas as linhagens, os relacionamentos, todas as histórias da mitologia estão nesses 3 volumes. Bom, sobre mitologia, para a gente iniciar o assunto, eu tinha que falar sobre isso, a criação do mundo, do ser humano, e de como os gregos explicam a vida humana, tá? E os gregos e os romanos, tudo que acontecer na vida deles vai ser explicado pela ação dos deuses, pela questão mitológica. Para eles, isso não era uma lenda, eles acreditavam de fato nisso, tanto é que, dependendo do sinal dos deuses, eles iam para a guerra ou não iam para a guerra. E depois, quando os romanos adotarem o cristianismo e vão ficar no momento ali com o cristianismo e com os deuses da mitologia,
mais tarde eles vão acabar proibindo a mitologia e todo esse pensamento mitológico, esse pensamento dos deuses, ele vai começar a ter um sentido negativo. E eu até especulo um pouco aqui se a Igreja Católica, no lugar dos deuses, não começou a criar os santos, porque era uma necessidade das sociedades, né, que gostavam da mitologia. Então, vocês podem ver, tem o santo do casamento, Santo Antônio, né, tem o santo disso, tem o santo daquilo, tem o santo dos animais, né, mas aqui é só uma divagação. Então, assim, nós vamos depois, numa outra aula, ver a questão das guerras, e eu vou encerrar nossa gravação. Quero agradecer a todos já pela presença. Quem não leu o livro, leia. Quem não fez lá o dicionário, faça. Envie lá os grupos. E quem precisar de algum esclarecimento, alguma dúvida, eu vou permanecer por mais alguns minutos aqui. Mas desde já quero desejar a todos aí uma ótima quinta-feira, com bastante saúde e bons estudos. Um grande abraço do professor Carlos Bartel. Então, já